Oi pessoal, hoje vou falar um pouco das doenças da tireoide. Vou iniciar com uma breve revisão da fisiologia e em seguida vou dar exemplos das doenças tiroidianas, mencionar as possíveis causas e explicar os sintomas que são classicamente observados. A glândula tireoide está localizada na região anterior do pescoço, imediatamente abaixo da cartilagem cricoide. Ela encontra-se aderida anterior e bilateralmente à traqueia e possui dois lobos, direito e esquerdo, unidos por um istmo. Histologicamente, a glândula apresenta uma organização em folículos, que são estruturas arredondadas, revestidas por uma única camada de célula, e dentro desse folículo nós temos o coloide, que é o local onde ocorre a síntese dos hormônios tiroidianos. O tamanho das células e do coloide depende do estímulo que a glândula está sofrendo e, consequentemente, da sua atividade. Basicamente, a célula folicular tem função de captar o iodo da circulação através de um transportador específico sódio-iodeto, também chamado de NIS, presente na membrana basolateral. E o iodeto segue rumo à membrana oposta, que fica em contato com o coloide, que é a membrana apical, e ele é transportado para o coloide, sendo acoplado aos resíduos de tirosina da proteína tireoglobulina, que é uma proteína produzida pela célula folicular e também armazenada no coloide. Essa reação é realizada pela enzima tireoperoxidase, ou TPO, que acontece no próprio coloide na presença de peróxido de hidrogênio. Conforme as necessidades de secreção diárias perante a sinalização no TSH, ocorre o estímulo de diversas etapas da síntese, como o aumento da captação do iodeto pelo NIS, o aumento da atividade da TPO e ainda o TSH também estimula a etapa da secreção, que corresponde a englobar parte do coloide, formando uma vesícula que vai conter a tireoglobulina iodada, e essa vai sofrer a ação das enzimas lisossomais que cligam a estrutura da TG iodada, resultando na secreção de hormônios tireoidianos para a circulação. Relembrando, os hormônios tireoidianos são T4, que é a tiroxina, T3 e o T3 reverso, e todos eles são compostos de dois resíduos de tirosina com iodos acoplados, sendo o T4 4 iodos e o T3 reverso 3 iodos em posições diferentes. Sabemos que a glândula secreta quantidades elevadas de T4 e que esse pode ser convertido a T3 ou T3 reverso fora da tireoide, por ação das enzimas desiodases. No caso, o T3 é o hormônio com maior afinidade aos receptores nucleares, chamados TRs, induzindo seus efeitos nas células-alvo. Normalmente, há uma secreção basal dos hormônios tiroidianos, que circulam no sangue transportados por proteínas carreadoras. A alteração da quantidade de proteínas carreadoras, como acontece na gravidez, resulta em um aumento dos níveis totais dos hormônios na circulação, mas a fração livre se mantém e geralmente não se observam sintomas. Contudo, a alteração da intensidade de secreção dos hormônios pela glândula promove alterações séricas, como a redução dos hormônios tiroidianos, chamadas de hipotiroidismo, e o aumento dos hormônios tiroidianos, chamados de hipertiroidismo. Dessa forma, como acontece em outros distúrbios endócrinos, as doenças da tireoide acontecem por hipofunção da glândula, causando redução dos hormônios tiroidianos na circulação, ou hiperfunção da glândula, resultando em aumento dos hormônios tiroidianos na circulação. E isso pode ser devido a um problema diretamente na tireoide ou nos seus estimuladores. Para entender isso melhor, precisamos rever a regulação da secreção dos hormônios tiroidianos. Essa regulação se dá por uma alça de retroalimentação negativa, ou feedback negativo, envolvendo o hipotálamo, a hipófise e a própria tireoide. O hipotálamo libera o TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina, e esse estimula a síntese e a secreção do TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, também chamado de tireotrofina.
O TSH estimula a síntese e a secreção dos hormônios tiroidianos que atuam em células-alvo distantes. Os hormônios tiroidianos entram nas células e, especificamente, o T3 atua por meio da regulação da transcrição gênica para modificar o comportamento celular, que se reflete em efeitos desse hormônio no organismo. Podemos considerar parte desses efeitos o fato de que os hormônios tiroidianos inibem a secreção dos seus estimuladores, o TSH na hipófise e o TRH no hipotálamo. Isso gera uma regulação da concentração de todos os hormônios participantes do eixo, os mantendo sempre em níveis adequados à homeostase do organismo. Quando há uma condição que afeta a glândula tireoide, dizemos que a origem é primária. Quando afeta a hipófise, a origem é secundária. E casos menos comuns, se afeta o hipotálamo, dizemos que a origem é terciária. Os casos mais comuns de doenças da tireoide são causados por condições autoimunes, em que o organismo produz anticorpos contra proteínas do próprio corpo. Nesse caso, algumas proteínas da tireoide funcionam como antígenos e são reconhecidas por esses anticorpos. Dependendo do tipo do anticorpo, como é o caso do anticorpo antirreceptor do TSH, pode-se gerar uma hiperestimulação da glândula, como é o que acontece na doença de Graves, resultando no aumento dos níveis séricos de hormônio tiroidiano. Ou ainda, nós podemos ter outros anticorpos que reconhecem proteínas como a tireoperoxidase e a tireoglobulina, e essa reação acaba gerando a destruição da glândula e assim resulta na redução da concentração sérica dos hormônios tiroidianos. Não se sabe ao certo os mecanismos fisiopatológicos de início e desenvolvimento desses quadros autoimunes, mas estudos já demonstraram que fatores ambientais, como infecções ou aporte excessivo de iodo no organismo, ou ainda fatores genéticos relacionados à atuação dos linfócitos, podem estar relacionados. Então, a partir de agora, eu vou comentar um pouco sobre os sintomas encontrados nas condições de hipo e hipertiroidismo e as possíveis causas que a gente pode ter nesses quadros de doença tiroidiana. No hipertiroidismo, observamos sintomas característicos do excesso dos hormônios tiroidianos na circulação, como é o caso do aumento da taxa metabólica basal, que vai fazer com que as células gastem mais energia, produzam mais calor, e o organismo ativa mecanismos dissipadores do calor, como a transpiração, e pode acontecer um prejuízo na regulação da temperatura, levando o indivíduo a ser intolerante ao calor. O T3 é um hormônio hiperfágico. Assim, o indivíduo hipertiroideu pode apresentar um aumento do apetite. Contudo, o aumento do metabolismo é mais proeminente e, geralmente, a resultante observada é a redução do peso corporal. Esse estado catabólico pode contribuir também para a redução da massa muscular. Além disso, a respiração celular na célula muscular ela pode ter um efeito direto do T3 nas mitocôndrias, aumentando também o gasto energético. Além disso, o hormônio tiroidiano promove um estado mental de nervosismo, inquietude e instabilidade emocional e insônia. Isso porque o excesso do hormônio tiroidiano leva à hiperestimulação do sistema nervoso e pode aparecer também os tremores. Pode-se observar alteração na função das gônadas, aumento da liberação de gonadotrofinas, levando a acontecer oligomenorreia e redução da fertilidade. Além disso, também pode-se observar aumento da motilidade intestinal, não está mostrado aqui na figura, mas isso acaba aumentando a frequência de evacuações. É muito clássico também o efeito do sistema do hormônio tiroidiano sobre o sistema cardiovascular. Podem acontecer, então, eventos de aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração, e isso, consequentemente, aumenta o débito cardíaco. Contudo,
O efeito sobre a vasculatura é de reduzir a resistência vascular periférica. A exposição a níveis elevados de hormônio tiroidiano por períodos prolongados pode evoluir para hipertrofia cardíaca e cardiopatia. Além disso, alguns sintomas são mais presentes em pacientes com doenças de Graves, associado a um quadro de infiltrado de linfócito e edema em determinados locais do organismo, como o que acontece na musculatura dos olhos, gerando exoftalmia, e também na região da tíbia, sendo aparentado pelo mixedema pré-tibial. A condição de hipertireoidismo pode ser causada por doença hipotalâmica, em que ocorre aumento da secreção de TRH, e isso, consequentemente, induz aumento da secreção de TSH e dos hormônios tiroidianos. Isso seria uma causa terciária e não se mostra muito comum na população. Outra possibilidade, que também não é das mais prevalentes, é a origem secundária, por doença hipofisária, como, por exemplo, o adenoma hipofisário, que há um aumento da secreção de TSH e isso gera um consequente aumento da secreção dos hormônios tiroidianos também. Nesses dois casos, a glândula sofre hiperestimulação e pode apresentar aumento de tamanho. Os casos mais comuns de hipertireoidismo se devem a problemas de origem direta na glândula, ou seja, de origem primária, como é o caso de adenomas na tireoide, condição que você tem uma proliferação descontrolada e principalmente também causado por doenças autoimunes, como é o caso de Graves. Nessas duas condições, o nível elevado dos hormônios tiroidianos promove a inibição da secreção do TSH e do TRH. Contudo, pode, em alguns casos, haver um aumento do tamanho da glândula. No caso do adenoma, isso acontece se a proliferação for muito intensa, mas nem sempre isso acontece e nem sempre esse aumento de tamanho é visível. Já na doença de Graves, geralmente acontece um aumento do crescimento da glândula, apesar de não ter a estimulação do TSH, acontece o aumento da produção de anticorpos que se ligam a esse receptor do TSH, fazendo como se fosse a vez do TSH. Esse autoanticorpo ele se chama TSI, que é a imunoglobulina estimuladora da tireoide, e ele vai ser capaz de estimular o crescimento da glândula. Então, eu adaptei esse esquema para reforçar que na doença de Graves, os níveis de TSH são baixos, devido ao aumento dos hormônios tiroidianos que fazem o feedback negativo na hipófise. Mas há a presença da produção de autoanticorpos, que são os TSI, que se ligam ao receptor do TSH e estimulam a síntese dos hormônios tiroidianos e também o crescimento da glândula. Na doença de Graves, esse crescimento é normalmente simétrico, a glândula pode dobrar ou triplicar de peso e você tem um aumento tanto do número de células foliculares, mas também do tamanho dessas células foliculares. Observa-se um epitélio com aparência mais colunar e pouca quantidade de colóide no interior dos folículos devido a um grande processo de secreção dos hormônios tiroidianos. Ocorre também a presença de infiltrados de linfócitos no interstício da glândula. E esse aumento de linfócitos ele não se detém só ao tecido tiroidiano. Ele pode acontecer também em outros locais do organismo, porque parece que esses outros locais têm antígenos semelhantes aos expressos na tireoide, que são reconhecidos pelos anticorpos produzidos pelo organismo com esse quadro de autoimunidade. Então, quando isso acontece, pode ter o aumento de infiltrado de linfócitos em outros locais, como é o caso dos músculos oculares, e vai ter então um processo inflamatório local que pode gerar edema e fibrose dos músculos, resultando então em exoftalmia em 25 a 50% dos pacientes com doenças de Graves. E essa alteração dos músculos oculares pode levar à restrição da motilidade ocular e diplopia.
Além disso, é válido reforçar que os pacientes com doença de Graves frequentemente apresentam outras doenças autoimunes,